Alô, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo, episódio número 89. E peço desde já desculpa pela minha voz, não sei se dá para perceber ou não, mas eu estou com uma ligeira voz de bagaço. Estou com bastante tosse, com expectoração, e por isso a minha voz parece que está no fundo do poço. E tudo isto se deve a viroses de creche. Quem tem filhos na creche sabe que é... Eu já estava preparada para esta eventualidade de, a partir do momento em que colocasse o Duarte numa escola, que a regularidade de ranhos, tosses e coisas assim iria aumentar, e de facto ele está na creche há um mês e já está tipo há 2 semanas cheio de ranho no nariz, está finalmente a passar, mas agora estou eu e o Ricardo mega atacados nesta fase. Estamos muito piores que o Duarte. O Duarte felizmente só teve ranho e tosse, nunca teve febre, nunca teve assim murchinho ou impertinente, mas o Ricardo está bastante doente e eu estou tipo com tosse e esta voz de bué estranha. À pala disto, na última semana já fizemos para aí 4 testes Covid, porque pronto, uma pessoa tem sempre receio agora, não é? Obviamente toda a gente sabe que continua a haver outros tipos de doenças e de vírus e bactérias e enfim, mas havendo sempre esta coisinha do Covid na nossa cabeça, temos sempre receio que seja isso, então para não colocar outras pessoas também em risco, é sempre fixe irmos fazendo testes pontualmente quando sentimos assim que os sintomas estão piores ou há um novo sintoma que nós não tínhamos no dia anterior. E por acaso, não foi esta noite, foi a noite passada, eu sonhei que tinha dado positivo no teste de Covid e foi horrível. Ter que desmarcar tatuagens, depois ter que ficar fechada em casa com o Duarte durante mais de uma semana. Eu já partilhei com vocês o receio que eu tenho disso acontecer, e a verdade é que eu sinto bué que é uma questão de tempo, porque isto está a acontecer há 2 anos e nem eu, nem o Ricardo, nem ninguém na minha família ainda apanhou Covid, e eu ainda não percebi bem porquê, porque principalmente nesta fase já toda a gente apanhou Covid, tipo, está toda a gente com Covid. Já tive bué amigos com Covid, felizmente toda a gente ficou bem, mas bué gente infectada nestes últimos tempos. E a verdade é que obviamente eu tenho cuidado, mas também não estou a deixar de fazer nada, estou a trabalhar. O Duarte vai à creche, só na creche ele dá-se com imensa gente, volta e meia vamos às compras, volta e meia passeamos, e embora tenhamos quase sempre a máscara, quando é obrigatório temos sempre, obviamente, mas muitas vezes até na rua, onde já muita gente tira a máscara, nós ainda somos cautelosos ao ponto de permanecer com a máscara, até porque agora com o frio até sabe bem às vezes ter a máscara a aquecer. E pronto, mas a verdade é que temos conseguido fugir do Covidzinho e por um lado fico contente, obviamente, por outro sinto que se era para apanhar, antes dava mais jeito do que agora, porque agora eu já sei o que é ter um pouco de liberdade. Antes estava há 1 ano fechada em casa com o Duarte, já não conhecia outra realidade, e agora de repente imagina a voltar. Eu sei que é só durante uma semana e não é o fim do mundo, até parece que o moço é demoníaco, não me entendam mal, mas sabe bem ter assim estes diazinhos, até para ele, não é? Porque ele chega tipo aos fins de semana. Este fim de semana, como teve pior tempo, nós acabámos por não ir passear como temos feito sempre desde que ele entrou na creche, e chegou uma altura que ele, coitadinho, já estava bem aborrecido, já não tínhamos nada assim de entretente. Estou a ter tipo um peido cerebral. Entretenimento, nada de entretenimentível. Vocês percebem o que é que eu estou a querer dizer? Esta palavra provavelmente nem sequer existe, mas pronto. Não tínhamos nada de interessante já para fazer com ele, e ele depois começa a ficar mais chatinho porque está aborrecido, e depois nós ficamos enervados porque ele está tipo a reclamar. Enfim, não é fixe. Eu só imagino, agora que tenho o Duarte, é que imagino o quão lixado deve ter sido aqueles confinamentos todos no início, em que as pessoas tiveram que ficar com os putos dentro de casa. Ai, coitados. Vocês são fortes. Enfim, estou a gravar segunda-feira, dia 14 de fevereiro, aka dia de São Valentim.
Eu gostava de falar um bocado sobre este dia para perceber se vocês são o tipo de pessoa que gosta deste dia, que celebra este dia. Eu aviso já que não celebro, eu nunca gostei deste dia. Eu lembro-me bué de ser adolescente e de testar o dia de São Valentim, porque era tipo bué ressabiada por nunca ter namorado. Só para vocês terem noção, o meu primeiro namorado foi aos 17 anos. Ou seja, desde aquela altura, tipo dos 10 anos, tipo o 5º ano, que é quando uma pessoa começa a pensar mais nessas coisas, desde o 5º ano até o 12º, eu passei todos os meus dias de São Valentim a ver as minhas amigas com namoraditos, a receberem rositas, a receberem bilhetes no cacifo de amor e coisas assim, e eu, chapéu, nada. Volta e meia recebia um bilhetinho no cacifo, mas raramente era um dia de São Valentim. Isso normalmente acontecia em dias aleatórios do ano letivo e era sempre mega acontecimento a sentir-me amada e desejada, estão a perceber? Então nessa altura em que não tinha namorado e que normalmente gostava de algum rapaz e não era correspondida, aconteceu muito, eu detestava, tinha bem tipo, eu odeio o dia de São Valentim, mas na verdade era tudo inveja de quem tinha namorado nesse dia. Mas a verdade é que pronto, com 17 anos tive o meu primeiro dia de São Valentim já com o namorado, e eu senti-me, não na obrigação, mas era do género, é a primeira vez que eu tenho um namorado neste dia, então vou aproveitar. Então comprei grande prenda para o meu namorado na altura. Eu lembro-me que ele gostava muito de tatuagens e eu comprei um livro sobre tatuagens bué da fixe e ofereci-lhe, e ele não me ofereceu nada. Agora quando penso é tipo, Bárbara, tipo, estás destinada ao falhanço do dia de São Valentim. Mas a verdade é que eu estava tão contente por ter namorado e tão contente por ter namorado no dia de São Valentim que eu nem sequer fiquei triste, nem sequer pensei duas vezes, porque na verdade eu estava contente por dar aquela prenda, a verdade é essa. E desde que namoro com o Ricardo, nós não somos nada de festejar este dia, porque é aquela típica história, toda a gente não, muita gente fala sobre isto, mas eu acho realmente que é importante viver desta forma, que é o dia dos namorados, não deve ser celebrado só um dia. Mal seria se as pessoas se dessem bem só neste dia, tipo um dia por ano, e obviamente este dia existe muito também à semelhança do Natal, a verdade é essa, e vocês sabem que eu adoro o Natal, mas também consigo perceber o lado negro, entre aspas, do Natal, que é o lado consumista da coisa. Tipo, uma pessoa agora vai às compras e só vê morangos numa caixa que, em vez de ser normal, como as que se vendem sempre, é em forma de coração e tem um lacinho, e se calhar custa o triplo do preço, ou tipo mega, super bancas com bué chocolates. E no outro dia no mini mercado aqui ao pé da minha casa, que é super perto, então nós vamos montes de vezes a pé para comprar aquelas coisinhas que faltam, tipo pão, que nós acabamos por ir quase todos os dias para ter sempre pão do dia, e aquelas cangalhadas que tipo, falta cebola para o jantar, vai lá buscar. Pronto, no outro dia fomos ao mini mercado. Eu sinto que estou bué acelerada, desculpem. O que é que eu estava a dizer? No outro dia fui ao mini mercado e eles já tinham aquilo meio que preparado para o dia de São Valentim, e eu achei bué piada porque eles arranjaram ali 2 ou 3 prateleiras para fazer uma espécie de montra alusiva ao dia dos namorados, e eu achei muita piada à seleção de produtos. Então começou por haver flores, tínhamos vasos de plantas aleatórias de casa, que não é o tipo de coisas que se costuma oferecer aos namorados e namoradas, se bem que eu, enquanto receptora desse tipo de prendas, eu ficaria muito mais feliz em receber uma planta de casa num vaso do que um ramo de flores que ao fim de 2 dias estão mortas e secas. Mas pronto, achei piada porque normalmente não é esse o tipo de flores que se oferece nestes dias. Mas sim, tinha uma prateleira com plantas de casa e flores. Depois havia um cantinho que tinha chocolates. Depois passávamos, espero não me esquecer de nada, depois havia os morangos nas tais caixas com laçarotes muito mais caros. Depois passávamos para loção corporal. De seguida estavam giletes para depilação. E por fim, os one and only preservativos.
tudo isto na mesma prateleira. Eu achei tão engraçado. Faz sentido, é verdade, faz todo o sentido, mas eu nunca pensei num mini mercado de bairro ver esta conjugação de elementos numa prateleira, tudo assim com um papel vermelho por baixo para ficar bué romântico e não sei o quê. Achei bem engraçado. Mas sim, voltando ao que eu estava a dizer, a verdade é que eu já estou com o Ricardo há 7 anos, vamos fazer 8 anos este ano. É o nosso 7º dia dos namorados. Eu acho que nós nunca o festejámos. O máximo que pode ter acontecido é o Ricardo no caminho do trabalho para casa pegar numa flor de um canteiro, ou tipo aquelas flores amarelas azedas, estão a ver? Pegar numa flor dessas e depois dar-me quando chega a casa, o que eu acho super engraçado e super fofo. E era um hábito que ele tinha muito no início do nosso namoro, era pegar em flores tipo à toa que nascem no meio dos passeios ou nos canteiros, nada de muito extravagante, mas eu achava super fofo porque era tipo, eu sabia que no momento em que ele tinha passado por aquela flor, por mais que seja tipo quase uma erva daninha, ele se tinha lembrado de mim e pegado na flor e levado para casa. Então eu sempre achei super fofinho. A verdade é que ele nunca mais voltou a fazer isto. Ai, estamos a cair na rotina dos anos longos deste relacionamento. Mas sim, voltando ao que eu estava a dizer, voltando ao que eu estava a dizer, pai, 3 vezes, desculpem. Nunca sentimos a necessidade de ceder esta pressão consumista do dia de São Valentim, justamente porque nós gostamos de ir cultivando isso ao longo do ano, do género. Primeiro, não somos muito a favor, nós somos muito conscientes naquilo em que gastamos dinheiro e se calhar gostamos muito mais de poupar dinheiro para ir almoçar fora, ou jantar fora, ou ir ao cinema, que é algo que não acontece desde que o Duarte nasceu, mas pronto, vamos tentar ultrapassar essa questão. Gostamos mais de gastar nesse tipo de coisas do que de comprar uma caixa de bombons ou um ramo de flores só porque supostamente é isso que se faz neste dia. Não sei, parece-me um bocadinho forçado as pessoas terem que celebrar este dia todos os anos, quando os relacionamentos são todos os dias do ano. E se calhar não, há muitos casos em que casais estão às turras o ano inteiro e depois se calhar gastam bué de dinheiro em anéis ou colares ou relógios ou sei lá o quê, ou tipo noites em hotéis só para festejar o dia de São Valentim e tirar uma foto para o Insta e partilhar e tipo fazer inveja a toda a gente. Enfim, sinto que este assunto obviamente já é batido, seja em relação ao dia de São Valentim, seja o Natal, seja o dia do pai, da mãe, do tio, da prima, do cão. Ai, desculpem. Isto vai acontecer muitas vezes durante este episódio, por isso aguentem comigo, que eu estou a tentar evitar reclamar do quão ridícula está a minha voz agora. Parece tipo voz de cama, estão a ver aquela voz de quando vocês acordam? Pronto, está assim. E eu sinto que no final deste episódio a minha voz vai estar a querer bazar. Eu tenho estado nestes últimos 2-3 dias naquele limiar entre o ter voz e o não ter. Portanto, se calhar estar aqui meia hora a falar de seguida é o que falta para isso realmente acontecer. Mas pronto, o que é que eu estava a dizer? Olhem, no outro dia, há 4 dias atrás, eu fiz uma nova tatuagem. Eu vou mostrar aqui para quem está a ver no YouTube. Eu sei que isto é bem irritante, mas para quem está a ver, tipo, ouvir no SoundCloud ou no Spotify vai se irritar. Mas se quiserem ver a minha tatuagem nova, dei um pulinho ao vídeo deste episódio no YouTube. Não sei se conseguem ver. Ai, não consigo mostrar, que ridícula. Estão a ver? É tipo um ramo de laranjeira com 2 laranjas e uma delas está-se a descascar. É provavelmente uma das tatuagens que eu tenho que tem maior significado. Acho que à semelhança desta, só mesmo a hora de nascimento do Duarte que eu tenho na mão. Mas pronto, isto basicamente, para não entrando em muitos detalhes, porque também acho que não é muito interessante para vocês aqui em podcast, é uma homenagem à minha avózita, que faleceu há 2 anos. E pronto, olha, é a maior tatuagem que eu tenho neste momento. E eu percebi, eu estava tipo, não estava com receio, eu nunca fico nervosa antes de tatuar porque eu adoro ser tatuada, mas estava tipo, ok, vai ser ainda uma tatuagem grandita, é a primeira tatuagem que eu tenho que tem sombras e apanhou-me aqui esta zona da dobra do cotovelo, a parte de dentro onde se tira sangue, que é uma pele bem fininha e eu estava tipo, se calhar aqui vai doer. E a verdade é que eu tive tipo 2 horas e tal a ser tatuada e nunca me custou.
eu ainda não fiz nenhuma tatuagem que me custasse imenso. Acho que as que me doeram mais foi tipo uma que eu tenho na clavícula, porque é mesmo em cima do osso, e umas bolinhas, umas pintinhas que eu tenho nos dedos. Desculpem. Mas como são coisas bem pequeninas, quando se começava a tornar muito incómodo, já tinha acabado. Ou seja, eu nunca tive que fazer assim uma cena longa e massacrante num sítio que me doesse durante muito tempo. E a verdade é que as maiores ditas que eu tenho não me doeram. Tipo, por exemplo, no braço eu já estava à espera que não me doesse, porque os braços costumam ser dos sítios mais tranquilos para tatuar em termos de dor. Mas eu em dezembro fiz uma tatuagem no gêmeo da perna, que toda a gente me dizia que era um sítio que doía imenso e eu fui preparada para sofrer e eu estava na boa. Tipo, eu não sei se provavelmente vocês já ouviram, toda a gente já ouviu falar de ASMR, mas eu não sei se vocês são o tipo de pessoas que sente a cena do ASMR, os chamados tingles, que parece que são arrepios na cabeça, não sei explicar. Eu sou uma pessoa que sou suscetível a isso do ASMR, com coisas específicas, e eu quando estou a ser tatuada, eu sinto uma sensação de relaxamento parecida ao que eu sinto quando vejo ASMR, o que é muito engraçado, e as pessoas ficam irritadas comigo, porque muitas pessoas tatuam e dói-lhes, não é? E é incómodo. Claro que há pessoas mais sensíveis que outras, há pessoas que tatuam em sítios piores que outros, mas regra geral, toda a gente diz que dói minimamente e por mais que seja tolerável, não é uma coisa prazerosa. E para mim é. Eu juro que eu vou para uma tatuagem e eu fico relaxada e quando a tatuagem acaba eu fico com aquela sensação de que acabei de sair de uma massagem. E eu sei que isto é bastante irritante para quem sofre a fazer tatuagens, porque eu sentia isto com a minha mãe. A minha mãe sempre sentiu esta sensação de relaxamento quando lhe tiravam, por exemplo, os pelos das sobrancelhas com pinça ou os pelinhos das pernas. Ela pedia muitas vezes para eu, em criança, porque a minha mãe é tipo um rato pelado. Ela tem imensa sorte nessa questão, porque tem muito... Imaginem, estão a ver quando vocês fazem depilação nas pernas e há sempre um ou outro pelinho que fica esquecido? Pronto, isso é a minha mãe a precisar de fazer depilação. Nunca pensei em falar sobre questões pilosas da minha mãe, mas a verdade é essa, a minha mãe é muito depenada. Então ela pedia-me para eu tirar esses tais pelinhos perdidos nas pernas ou nas sobrancelhas dela para eu tirar à pinça, e ela dizia que lhe sabia bem e que ficava bem relaxada, e eu tipo olhava para ela e dizia tipo, tu és louca. Eu, pelo menos, tudo que tem a ver com depilação, eu odeio e sofro bué. E ela não, ela tipo ficava relaxada e eu nunca compreendi essa sensação em relação a uma atividade que supostamente implica dor até começar a ser tatuada, porque é exatamente isso que eu sinto quando me estão a tatuar. Quando me perguntam, dói? Tipo, sentes uma dor, não posso dizer que não dói, mas tipo, é mega tolerável e até sabe bem. Pelo menos todas as que eu fiz até agora. Se bem que este mês, no final deste mês, eu vou fazer uma tatuagem que eu já quero fazer há quase 10 anos, que vem para aí desde a zona onde acaba o cabelo, cá atrás na nuca, até à zona do sutiã. Estão a ver? É tipo metade das costas. E eu também já ouvi dizer que nas costas dói bastante, principalmente na zona da coluna. Então confesso que, tendo em conta que é a maior tatuagem que eu vou ter no meu corpo, e provavelmente é a maior tatuagem que eu vou fazer algum dia, porque é a maior zona do meu corpo, não é? Estou um pouco nervosa de finalmente ficar horas e horas ali a sofrer, porque eu não faço ideia a sensação, não faço ideia de quanto tempo é que demorará, e tenho um bocado de medo de ficar ali horas a ser massacrada e ter que aguentar, porque a verdade é que eu nunca tive essa experiência mesmo. Enfim, já me estou a repetir, mas voltando àquilo que eu estava a dizer, custa-me, e sempre me custou 1000 vezes mais fazer a depilação. Eu considero uma pessoa com uma boa resistência à dor. E aliás, pelo que eu vos falei agora, vocês já devem ter percebido, eu já fiz tatuagens em imensos sítios e nunca me doeu, mas podem-me tirar 2 pelos das pernas, seja com cera, seja com máquina, seja com pinça, e dói-me. Mas dói-me tanto. Eu lembro-me, quando comecei a depilar-me em adolescente,
Nós normalmente, obviamente, fazemos sempre o que vemos as nossas mães fazer. E eu comecei a fazer a depilação da forma que a minha mãe fazia. Volto a lembrar que a minha mãe é um rato pelado. E ela fazia com aquelas máquinas que têm bué pinças e rodam. E as pinças vão abrindo e fechando e agarrando os vossos pelos e tipo rodando. E era uma sessão de tortura cada vez que eu tinha de fazer depilação com aquela bosta. Até eu ter passado alguns anos de sofrimento e percebido, ok, custa-me bué fazer depilação assim, porque embora seja bué da rápido, eu sinto as cenas a puxar uma por uma, estão a perceber? Então eu decidi experimentar as bandas de cera, que era o que a maioria das minhas amigas usava. Porque eu pensei, tipo, vai doer na mesma, mas pelo menos eu puxo aquilo... acabei de dar um soco na minha própria cara, mas pronto. Mas pelo menos eu puxo aquilo e sai bué de pelos ao mesmo tempo. E eu só sinto dor uma vez, mas não sinto uma dor por cada um pelo. Sinto uma dor por cada 500 pelos, o que é muito mais eficiente. Então comecei a fazer isso. Só que depois pôs-se outro problema, que era coragem para puxar aquela porra. Eu metia aquilo na perna, tudo muito bem. E depois contava até 3, até puxar a banda de cera, mas parecia que estava encravada. Porque como eu sabia que ia doer, eu ficava tipo 1, 2, 3 e o meu braço não se mexia. E eu estava tipo numa luta hercúlea entre a minha mão e o meu cérebro estavam a discutir constantemente naquele momento. Até eu ter percebido que eu precisava que fosse outra pessoa a fazer-me aquilo. Então a minha vizinha era a minha companheira nestas situações e nós acabávamos por fazer a depilação uma à outra. Eu fazia-lhe ela e fartava-me de rir porque era super fixe ver outra pessoa a sofrer, e depois quando trocava já não era tão giro. Mas a verdade é que me custava muito menos porque ela punha-me aquilo, contava e às vezes fazia aquela brincadeira de contar só até 2, então eu não estava à espera, o que era muito mais fixe. Porquê que eu comecei a falar de depilação? Por causa das tatuagens. Mas pronto, isto para dizer que me custa imensamente mais tirar pelos das pernas do que tatuar. E a verdade é que eu cedi a essa dor, porque eu nunca mais fiz depilação que envolvesse arrancar pelos. Agora vai tudo com lâmina, porque a vida é curta demais para sofrer. Portanto, olhem, a maior parte do tempo onde eu tenho pelos está tapado. Quando não está tapado, às vezes nem me apetece tirar os pelos e quem não gostar não olha. E quando me apetece tirar, tipo, passo a gilete, ao fim de 30 segundos estou toda sem pelos. E não dói, a não ser quando me corto, mas é muito raro. Nunca fui à esteticista tirar pelos. A verdade é que, não sei, nunca tive para isso. E depois ficava meio tipo, não sei, ter uma pessoa a arrancar-me pelos que eu não conheço de lado nenhum. Tipo, nas pernas ainda era na boa. Mas quando eu pensava nas partes baixas, era tipo, as posições que uma pessoa deve ter que ficar para tirarem pelos. A única vez que me tiraram pelos da minha preciosa foi quando eu fui ter o Duarte. E foi um momento um bocado constrangedor, porque eles acho que usaram meio que uma máquina de barbear e senti que tinha tipo uma floresta amazónica lá em baixo, quando na verdade nem era o caso. Mas tipo, é sempre estranho estar tipo numa sala de operação, praticamente nua, com tipo 5 ou 6 pessoas à nossa volta e estar uma menina com uma máquina de barbear a tirar-vos os pelos da preciosa. Todo o glamour da gravidez. O que é que eu tenho? Não tenho assim grande... Eu não posso acabar já o episódio hoje. Olha, eu estou a olhar pela janela e tenho vista assim... Estou tipo numa zona residencial, então tenho vista para prédios e está um gatinho numa varanda. E isto dá-me boa pena, porque eu gostava de ter uma varanda para os meus gatinhos estarem e não tenho. O único defeito da minha casa é não ter um único centímetro quadrado de espaço exterior. Nós não temos varandas e era daquelas coisas que eu queria mesmo ter, porque os meus gatos, embora sempre tenham vivido em apartamentos, tirando o último ano em que morámos no Algarve, eles sempre tiveram um espaço para sair à rua e apanhar ar ao sol, e infelizmente nesta casa eles não têm isso e deixa-me um pouco triste. Mas pronto, uma pessoa teve que fazer escolhas e foi o único requisito que a nossa casa não preencheu. Então, como a ideia é a nossa casa onde estamos agora ser temporária, se bem que é um temporário de alguns anos, pronto, espero um dia poder comprar uma casa com pelo menos uma varanda para os gatinhos poderem ir à rua. Estão a perceber que a minha voz está-se a apagar, segundo após segundo. O que é que eu posso falar mais? Olha, no outro dia estava a cozinhar
Ai, desculpem, vou ter que ir buscar água. 1 minuto. Pronto, já voltei. Tenho a garganta um pouco menos áspera e seca. Estão a ver quando vocês têm tosse e parece que têm pó dentro da garganta. Eu estou com essa sensação e está-me a enervar solenemente porque eu sinto que vou tossir a cada 10 segundos, como podem constatar. Mas pronto, como eu estava a dizer, no outro dia estava a cozinhar e pus-me a pensar numa cena. Já não me lembro porquê, eu lembro-me que estava ou a ver qualquer coisa que me fez pensar na quantidade de pessoas que já existiu e que existe e que vai existir. Estão a perceber? Tipo, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. E pus-me a pensar, tipo, já viram que nós nascemos num quadradinho temporal e estamos limitados a esse tempo que nós existimos e ao espaço geográfico em que existimos para conhecer determinado número e tipo de pessoas. E eu às vezes ponho-me a pensar, tipo, imaginem que nós tínhamos acesso a toda a gente que já existiu e a toda a gente que vai existir. Tipo, provavelmente se existisse a cena de almas gêmeas, seja em questões amorosas, seja em amizade, se existisse isso, muito provavelmente a nossa alma gêmea estará a algures noutra linha temporal. E eu pus-me a pensar, isso. Claro que quanto mais distante do nosso tempo nós vamos, mais dificilmente isso vai acontecer, acreditaria eu, porque obviamente a vida é bem diferente e pela vida e as condições serem diferentes, as prioridades das pessoas e os valores mudam, obviamente. Mas às vezes ponho-me bem a pensar, tipo, se calhar a minha melhor amiga de todo sempre existiu em 1922 e eu nunca a pude conhecer porque ela morreu antes de eu se calhar nascer sequer. E não sei, essa cena frita-me bué a cabeça e vocês já sabem, já me seguem aqui há algum tempo, eu tenho um grande fascínio pela passagem do tempo e um dos meus sonhos impossíveis de criança é conseguir viajar no tempo. Mas por acaso eu não tenho nada a cena de viajar para o futuro, eu adorava poder viajar para o passado, quer seja para o meu passado, quer seja para o passado geral, tipo, ir aos anos 20, ir aos anos 80, ir a bué de cenas, a bué acontecimentos históricos e perceber como é que eram as cidades nessa altura, como é que eram as pessoas, como é que falavam, como é que eram as conversas e as preocupações dela, porque o que nós sabemos é ou o que estudamos na escola, em história, ou o que vemos em documentários, ou recriações de filmes e séries que muito provavelmente estão a anos de luz do que acontecia realmente, porque em séries e filmes é sempre tudo um bocado dramatizado e romantizado, e eu adorava ter essa oportunidade de ver realmente como é que as pessoas eram. E pronto, e pus-me a pensar, e já não é a primeira vez que isto me passa pela cabeça, em como se calhar o nosso círculo de pessoas queridas seria completamente diferente se nós tivéssemos acesso a todas as pessoas que já existiram e que vão existir. Estão a perceber? Muito provavelmente a nossa alma gêmea é uma pessoa que se calhar ainda não nasceu, mas se nascesse e nós ainda existíssemos e nos cruzássemos com ela, provavelmente nos daríamos super bem e teríamos tudo em comum. Estão a perceber o que eu quero dizer? Não sei, isto se calhar é um pensamento um bocado parvo, mas eu fascino-me bué com este tipo de cenas. E tipo, uma das séries que eu mais curti, porque obviamente era uma das principais, era o tema fulcral da série, é a série Dark. Se bem que tipo, a última temporada eu não curti muito, eu acho que eles tipo abusaram bué, e às tantas uma pessoa tinha que estar tão concentrada para não perder nada que acabava por nem desfrutar da série em si. Mas tipo, a primeira e a segunda temporada eu lembro-me que eu amei, mas tipo a um nível, justamente porque eles lá conseguiam fazer isto que eu desejo desde sempre que seja real e que sei que não é e muito dificilmente vai ser, que é várias faixas temporais, conseguir passar do presente para o passado, do passado para o futuro e andar pelo tempo como se o tempo fosse uma coisa física, como se fosse um espaço, uma quarta dimensão. No Interstellar também fala um bocado sobre isso, sobre o tempo ser a quarta dimensão e ter
uma estrutura palpável e nós conseguirmos andar pelo tempo como se anda dentro de uma casa. E opá, essas cenas, eu tenho um fascínio gigantesco por isso. E olha, fica aqui esta reflexão, que não foi dar a lado nenhum, mas quis só partilhar aquele pensamento que tive convosco. Provavelmente também já vos passou pela cabeça, eu não sou nenhum gênio para pensar em coisas que mais ninguém pensam, mas olhem, já estou aqui a falar há meia hora, a minha garganta já está a dar de si, portanto acho que o melhor é acabar por aqui e vemos no próximo episódio para a semana. Espero que tenham gostado, gosto muito de vocês, vou beber água que estou a precisar. Um beijinho.